minutinhos antes de chamar o nosso tema hoje, deixa eu mandar um abraço para uma amiga queridíssima que está fazendo aniversário hoje, dia 14. Raquelzinha, meu amor, tudo de bom para você, que Deus te dê muita saúde, muita alegria, viu? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Para você que também está fazendo aniversário hoje, receba aí o nosso abraço, tá? Agora vamos falar da saúde dos nossos pés? Sabe aquele ossinho que aparece ali ao lado do dedão do pé e incomoda, pode causar muita dor, até mudar o jeito de caminhar e comprometer a qualidade de vida? Eu estou falando do joanete. Será que só a cirurgia resolve? Qual é a causa? São algumas das dúvidas que surgem, né? E nós convidamos o ortopedista Dr. Kleber Jesus Pereira, que está aqui com a gente, para a gente falar sobre prevenção, tratamento e os cuidados que podem fazer a diferença no dia a dia. Kleber, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, eu. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. E para falar de um detalhe no pé que incomoda tanto, né? Qual que é a causa do joanete? Ele aparece de um dia para o outro, ele vem progredindo? Como é que é, Kleber? O joanete, a principal causa dele, 80% é representado pelo fator genético. A avó tem, a mãe, vem a paciente, todos eles com joanete, né? Na família toda. Então, 80% das pessoas têm o joanete por questões familiares, pela genética, pela herança, né? Alguns brincam, mas eu tinha que herdar isso aqui, né? Mas é verdade. E 20% é relacionado com os hábitos, calçados de bico fino, né? Alguns tipos de esporte, por exemplo, balé, está um pouco relacionado. Então essas seriam as coisas que poderiam prevenir, né? Então a mulher é que mais sofre, usa o salto e o escarpão bico fino. Esse aqui é o principal, que é o terror, né? A principal causa. E o que provoca dor também, quem tem o joanete, né? Porque o calçado comprime aquele ossinho, aí forma. Na verdade, não é bem um osso que se forma no pé, né? Eu costumo fazer analogia com a mão. Tá. Se a gente está com o dedo assim, ele está reto, não tem nada, né? Se eu desvio o dedo para o lado, aí cria uma saliência aqui. Ah, entendi. Então, não é bem um osso que cresce no pé, é uma deformidade do dedo. Porque você explicou muito bem, eu queria até que vocês me ajudassem aí, meninos, a mostrar a mão do Dr. Kleber, porque ele explicou de uma forma muito clara. Isso, obrigado. Como é que acontece mesmo, porque não é o osso que cresce? Não. Né? Por exemplo, o dedo estando reto, então não tem nenhuma saliência aqui. Isso. À medida que o dedo vai desviando para o lado, então cria-se a saliência óssea aqui, que é o chamado joanete. Joanete. Então, a maioria das pessoas fala, eu preciso serrar esse ossinho. Não, precisa corrigir a deformidade do dedo. E aí, o que você explicou é o salto, é o bico fino que vai apertando onde não deveria apertar? Vai apertando, produzindo a deformidade, e o salto, que aí faz isso com o pé e vai desviando ele para o lado também. Isso pode trazer problemas? Se eu demoro muito a procurar ajuda, que tipo de problema que isso pode trazer, Kleber? Bom, o joanete é muito interessante, porque como aquela imagem que foi mostrada, é um joanete grave, uma deformidade bem interessante. E às vezes chega ao consultório pessoas com aquela deformidade ou até pior e dizem que não sentem nada. Essa aqui, doutor Kleber? Exatamente. Né? Pode chegar muitas vezes as pessoas dessa forma e não reclamar nada, né? Em outras situações, pessoas com deformidade bem menor que têm dor. E nesse caso aqui é bem ilustrativo, porque o dedo do lado do dedão está com uma deformidade. Percebe? Então essa deformidade desse dedo, às vezes promove mais dor do que o próprio joanete. Então é uma deformidade, eu falo que é uma deformidade complexa da região anterior do pé. Então o tratamento dele é individualizado. E aquela deformidade que a gente viu, daqui a pouco os meninos vão voltar para a minha imagem, daquele jeito ali, desse jeito, ele não tem muito equilíbrio, tem? A pessoa, se ela perde o equilíbrio... Porque olha como isso a deformidade não é grave. uma queixa muito comum, não. A questão do equilíbrio? Não. A queixa é a dor mesmo, né? A questão estética e as deformidades dos dedos do lado e a dor na sola do pé, que começa a formar calosidade devido à alteração da carga dessa região. Doutor Kleber, que tipo de tratamento que tem quando é diagnosticado? E há várias, digamos assim, há várias formas de que o joanete evolui? Exatamente, várias formas. Às vezes a gente vê uma pessoa com 25 anos com joanete, ele volta com 40, está da mesma forma.
e às vezes 5 anos depois já deformou muito, ficou muito grave. Então é muito inesperado a evolução. Mas a tendência é piorar com o tempo. A velocidade a gente nunca sabe. Vou te pedir licença para olhar aqui o meu WhatsApp, porque a turma já começou a participar. Eu sabia que esse tema realmente ia ter uma abrangência muito grande. E aí, a Hilda tem 65 anos, faz hidroginástica. Ela está sentindo dor no calcanhar, mas o Joanete pode dar dor no calcanhar, doutor Kleber? Não, normalmente são situações ou diagnósticos diferentes, né? O que dá dor no retropé, no calcanhar, na maioria das vezes não tem relação com o Joanete. A Cássia Macedo quer saber, o esporão também é um tipo de deformidade? É o osso que vai saindo do lugar? Tem cura ou só com cirurgia? E ela sofre com isso. Bom, na verdade o esporão é um mito, né, sobre a dor do esporão. Porque o esporão é uma calcificação que acontece no calcanhar, ela é evolutiva. A partir dos 30 anos de idade, a gente começa a formar essa calcificação. Umas pessoas formam uma calcificação maior e outras menores. Então, ela começa a ter dor no calcanhar. A causa mais comum de dor debaixo do calcanhar é a fascite plantar. Aí faz a radiografia, é muito fácil o médico falar, o que está causando dor é esse ossinho aqui. Mas não é ele, é a face, na maioria das vezes. Então, por exemplo, se pega a população de 60 anos de idade, 90% das pessoas têm o esporão. E não são todas as pessoas com 90 anos, com 60 anos que têm dor no calcanhar. A saúde dos pés, muitas vezes negligenciada por nós mesmos, é um negócio que a gente precisa tratar, né? Porque eles nos sustentam, né? Exatamente. Onde é que a gente erra quando a gente fala de saúde dos pés, Kleber? Na vibe do dia a dia, que todos nós precisamos fazer atividade física, começa aí. Porque a maioria das pessoas faz atividade física sem o calçado adequado. Aí vem o problema da fascite, que a espectadora perguntou. O problema, até o Joanete pode piorar a dor dele com um calçado inadequado. Então, quem tem um pouco de Joanete deve evitar um calçado que comprima. Ou seja, tem que ser um calçado da câmara anterior larga, né? Que dos padrões estéticos de calçado não são o que as pessoas gostam. Gostam do bico fininho, já olhei para o meu. Exatamente. Que é de bico fino, mas eu uso só aqui. Tá certo. A gente vai continuar trazendo, né, tudo que envolve o Joanete, a saúde dos pés, com o Dr. Kleber Pereira, que é ortopedista, é a área dele de trabalho, e você pode continuar mandando as suas perguntas, tá? E além dessa dor do Joanete, existe hoje uma queixa muito comum, eu acredito que no seu ortopedista, Dr. Kleber Pereira, que está aqui explicando melhor para a gente sobre o Joanete. E aí, eu tenho muitas pessoas aqui, Kleber, a Joana Dark, a Lucimar, que estão querendo saber o seguinte, sobre a cirurgia. Quem tem que fazer? No caso da Lucimar, por exemplo, ela disse que dói demais. Certo. Bom, o tratamento para o Joanete, o melhor tratamento realmente é a cirurgia. No mercado, você procurando pela internet, no Instagram, muita gente vendendo alguns produtos, algumas hortas para usar à noite, um espaçador. Esses produtos não alteram em nada a evolução do Joanete. Se ele tiver que piorar com o passar do tempo, ele vai piorar. Certo? Então, não adianta muito resolver isso nem na questão da dor. Pelo contrário, fica preenchendo mais o calçado, comprime mais a saliência óssea, pior a dor. Então, o tratamento é a cirurgia. Hoje, tem o que a gente faz de tecnicamente mais moderno, seria a cirurgia percutânea ou minimamente invasiva. As pessoas olharam no YouTube, vê lá, onde passa uma broquinha, espreme e sai um ossinho ali, né? Então, mas essa é a cirurgia mais nova. Não quer dizer que todos resolvem só daquela forma, né? Tem que ser alguma coisa mais complexa do que normalmente se vê. Mas o resultado é muito bom, a cirurgia pouco agressiva, né? E que dá um ótimo resultado, tanto funcional quanto estético, certo? Que nós, particularmente, gostamos de operar se tem problema de dor, problema funcional. Por estética, não. Porque existem as perguntas, né? Inclusive já tem a pergunta na sequência aí, já vou antecipar. Tá bom. Pode ser? Pode, claro. Então a pessoa pergunta se o Joanete pode voltar. Isso. Né? Se dá certo a cirurgia.
Então, a cirurgia do Joanete, ela tem 85% de sucesso. 85% das pessoas que realizam a cirurgia têm sucesso, ficam felizes com a cirurgia. Sai falando bem da gente, indicando outros pacientes, tudo. 15% não ficam bem, certo? O que não fica bem? Um dos problemas voltar à deformidade, o outro é hipercorrigir, ficar com o dedo aberto, limitar o movimento do dedo. A gente às vezes faz cortes, ossos, mudar a posição, às vezes não consolida, né? E também, o que já foi comentado no quadro anterior, a dor crônica. Pode desenvolver? Pode desenvolver, né? Que é a situação seguinte, a dor crônica, no caso, é devido à agressão cirúrgica, ou seja, o pé, as terminações nervosas sofreu uma agressão, um trauma, que foi a cirurgia. Então, isso pode desencadear dor, principalmente se a pessoa tem uma predisposição. Às vezes pode ser até uma predisposição a desenvolver dor do ponto de vista genético. Aí, isso é terrível, porque depois tem que tomar medicações tudo, né? E a pessoa realmente fica muito satisfeita e é muito desagradável. Eu tenho uma amiga lá de Uberaba, eu estou procurando aqui, ela falou que a filha dela, de 10 anos, achei, é a Sandra. A filha de 10 anos tem um ossinho do lado externo do pé e ela pisa torto. E percebeu que quanto mais passa o tempo, mais evidente fica. Pode ser Joanete aos 10 anos? Na lateral do pé, na parte externa, do lado do dedinho, tem duas saliências ósseas que pode acontecer. Na criança, principalmente, uma no meio do pé, que é um osso normal que nós temos. Às vezes a criança tem o pé magrinho, não tem muita gordura, então aquele ossinho fica saliente. E a compressão com calçado também pode desenvolver dor. E tem do lado do dedinho mesmo, logo antes do dedinho, que ali é o joanete do dedinho, né? Que também o dedinho às vezes é meio inclinado, o osso tem uma deformidade e provoca dor ali também. A Silene mandou a foto do pé dela, até já mostrei aqui para o Dr. Kleber. O joanete dela é no dedinho, né? Exato. Quase não usa calçado fechado. O que ela pode fazer? E há uma deformidade aí, né, minha amiga? Exato. Então, ali, se a dor for realmente naquela saliência do lado do dedinho, o joanete do dedinho. Aí, se não melhorou com alteração de calçados mais largos, como a gente comentou, é fazer a cirurgia também. Fazer a cirurgia, né? Pode ser feita de forma percutânea, cirurgia de poucos minutos, com grande chance de resolver. E percutânea que chama a cirurgia? Percutânea. Percutânea, desculpa. Ou minimamente invasiva. Minimamente invasiva, né? A Eunice, eu achei muito prudente a sua pergunta, porque é algo que muitas pessoas estão dizendo aqui, que para caminhar fica difícil, usa tênis, mas o tênis machuca. E a Eunice queria saber qual que é o modelo de tênis ideal, tanto para trabalhar, quanto também para caminhar. Os que têm solado reto ou aqueles com solado mais alto atrás? Certo. Achei essa pergunta super pertinente. É muito pertinente porque a caminhada você exercita muito o pé, tem vários movimentos, né? Então, depende do tipo. Para caminhada normal, o ideal é um calçado que seja um tênis seja mais alto atrás. E o solado dele seja mais rígido, certo? Por quê? Durante o movimento da caminhada, os dedos fazem isso, né? E se faz isso vários ciclos, várias repetições, aí pode desenvolver dor e até deformidade nos dedos, certo? E dá fascite plantar. Então, se o solado é rígido, na hora que ela caminha, aí não vai ter muito esse movimento. Então, protege bastante o pé. Isso é uma dica importante. Outra, além do salto, tem uns tênis mais modernos, infelizmente mais caros, que tem um solado, eles chamam rocker, ou cadeira de balanço, tipo cadeira de balanço. Então, aquilo ali, ele distribui bem a carga do peso da gente em todo o pé e diminui também bastante a incidência de dor. Muito bem. A querida Valquíria tem 56 anos, tem joanete nos 2 dedões. Ela fez a cirurgia no esquerdo, mas o dedão continua torto e ela ainda sente dores. Há alguma cirurgia para alinhar? Sim, tem a cirurgia reparadora, né? Que pode ser feita outra cirurgia depois. E talvez uma outra técnica, né? Para tentar corrigir o que não deu certo. Então, como eu disse anteriormente, 15% tem risco de não dar certo. Aí pode resolver com uma nova cirurgia. A Leila Marta diz que tem um dedo em cima do outro, né? Os dedos vão ficando bem juntinhos ali. Pode causar algum problema no futuro? É a dor. É a dor, né? Seria a dor, né? Eu sigo
os ensinamentos do meu avô, a gente não gosta de mexer com quem está quieto. Então, se o dedo está assim, você está bem, está sem dor, toca a vida. Mas com dor, aí vale a pena tentar melhorar. A Leila tem um filho com 17 anos e agora descobriu que o pé dele é chato, não tem curva. Ele sente dores crônicas, Kleber. Pode ser isso? O que fazer nesse caso? Aí já não é o joanete, né? Não, provavelmente não, né? Nessa idade, na adolescência, né, por aí, 17 anos, já está um pouco acima, é muito comum o pé chato ser secundário a um defeito congênito do pé, que dá uma fusão entre os ossinhos do pé, aí perde a mobilidade e gera dor. Né? Então tem que ser avaliado e, na maioria das vezes, precisa de tratamento cirúrgico. Esse o pé plano, desculpa. Imagina, doutor Kleber, estamos em casa. O pé plano, ele quando provoca dor na criança, no adolescente, é melhor tentar a cirurgia. Se não tem dor, também da mesma forma que eu disse antes, não. Muito bem. É o doutor Kleber Pereira com a gente aqui hoje, ele que é ortopedista especialista na saúde dos pés, nesse cuidado com os pés. A Lia tem um caroço que dói muito. É preciso preocupar? A todo caroço né, saliência, nodulação, deve ser avaliada, principalmente se tem dor. As nodulações malignas no pé são raras, né? Tumor, câncer mesmo no pé, mas pode acontecer também. Esse é o Dr. Kleber Pereira, ortopedista. Reforço mais uma vez o nosso convidado, que fechou a agenda para estar com a gente aqui, esclarecendo, tirando as principais dúvidas sobre a questão do joanete e nos ajudando também a entender como que a gente pode cuidar dos nossos pés. Hoje a gente está falando sobre o joanete, que é essa deformidade que aparece no pé, muitas vezes causada por uma questão genética. E o Dr. Kleber Pereira, que está comigo, ortopedista, está nos contando sobre as causas, o tratamento, né? Prevenção é muito difícil da gente falar, né, Kleber? Como é um problema genético, né, é mais difícil prevenir. Mas os sintomas, principalmente, até a progressão da deformidade pode ser prevenida com calçados mais largos, que não aperte muito o pé, evitar o salto alto, né? E essa deformidade, se a pessoa usa, por exemplo, um sapato com salto alto, aí vai transferindo muita carga para a região anterior do pé, e isso vai gerando as deformidades dos dedos vizinhos. Vai equilibrando o uso ali, não é? Vai desequilibrando. Vai desequilibrando, né? A Regina disse que apareceu o joanete num dos pés, né? Do dedinho, inclusive. E ao mesmo tempo, no mesmo pé, apareceu o tendão de Aquiles, inflamadíssimo. Tem uma coisa a ver com outra? Qual que é o motivo? Não, são coisas diferentes, né? É só aproveitar que outra espectadora falou sobre o nome do joanete, né? O joanete é o nome popular. No termo médico chama hálocus valgus, hálocus dedão, e a deformidade dele chama valgus. Então é isso. Então isso é uma questão da parte anterior do pé e os problemas do tendão de Aquiles atrás. E um não tem a ver com o outro, não? Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro, né? Eu tenho o joanete, mas não sinto incômodo algum. É só estética mesmo, né? O dela nos dedões. Ela falou de anomalia. Só para reforçar, a causa, na maioria dos casos, é genético. Exatamente. A Mônica tem 63 anos, está tranquila, segue a vida, né? Com certeza. Muito bem. A Catiane, lá do Morada Nova, a avó dela tem joanete com deformidade. A mãe também. Eu também já sinto, Mônica. O meu dedo tem até mobilidade reduzida e dói bastante só de levantar o pé. Como se fosse usar salto, e é uma dor que queima. O que me aconselha a fazer o que para não desenvolver mais? Evitar os calçados, como a gente já repetiu aqui. E se tem alteração de movimento, às vezes não é bem um joanete. É outro problema no dedo, né? Que a gente chama de hálocus rígido. O dedão vai ficando rígido devido a uma artrose no dedão. Então, se tem limitação de movimento, tem que pensar nisso, certo? E agora, se a avó, a mãe, a chance é muito alta. E do ponto de vista genético, uma coisa interessante é que a genética paterna é mais penetrante, ou seja, quando o pai tem, aí os filhos têm uma chance maior de ter joanete. Maior. Então já presta atenção aí nesse histórico familiar.
Aí a Raquel, que está lá no Tayamã, ela pergunta o seguinte, a gente está falando do joanete nos pés, mas o joanete pode aparecer nas mãos ou não? Não, aí nas mãos tem outros nomes, né? Não é joanete. Não é mais joanete. Pode ser, por exemplo, quem tem artrite reumatoide pode desenvolver o joanete? Sim, é uma causa de joanete, né? Artrite reumatoide, algumas doenças neurológicas, né? Então, gera um desequilíbrio na musculatura do pé e gera deformidade dos dedos. A Vilma Rocha, ela é podóloga, então ela trabalha com vários pacientes, pessoas, inclusive ela encaminha a profissionais como você, aos ortopedistas, viu, Kleber? E ela falou que uma queixa que ela percebe das pessoas fez a cirurgia, mas ainda continuou com algum resquício, né? Ainda continuou com algum tipo de problema. Ela quer saber o seguinte, em relação à cirurgia, há riscos e contraindicações? Sim, a cirurgia, então a indicação principal é os sintomas, a qualidade de vida. Sim. Então tem que tentar fazer para melhorar a qualidade de vida. Os riscos é voltar à deformidade, persistir com dor, né? Agora, as contraindicações, por exemplo, pessoas com dor crônica, né? Se faz a cirurgia de joanete, tem risco dela desenvolver dor crônica no pé também, agravar isso. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem dor 24 horas por dia e culpa o hálux valgus ou joanete, fazer a cirurgia corre o risco de ficar pior, porque a agressão da cirurgia, o trauma cirúrgico pode piorar isso. Agora, as contraindicações clássicas seriam problemas cardiovasculares e principalmente circulatórios no pé. A Daniela de Araguari tem joanete e aí o que aconteceu? Ela foi alvo da chikungunya. E a chikungunya, ela, para as articulações, assim, são um pesadelo. E ela falou que desde então, além das dores, né, os pés estão inchados. Então, ela está convivendo com esses dois sintomas. E ela até mandou foto pra gente aqui. Olha como é que tá vendo? O que ela pode fazer? Ela falou que tá doendo demais da conta. Esse quadro pós-chikungunya é muito comum, né? Desenvolve uma doença, né, que a gente chama de autoconsumo, né? O próprio anticorpo que o organismo gerou para combater a chikungunya fica agredindo as próprias articulações, principalmente nos pés. Então é muito comum. Isso aí, a solução é procurar um reumatologista para fazer um tratamento adequado, talvez com imunobiológico, para ajudar a controlar isso. E dura muito tempo, às vezes. Exatamente. A gente já falou sobre isso aqui e esse reflexo da chikungunya, ele dura um bom tempo, né? Muitas vezes até anos, né, doutor Kleber? 2 anos. A Valéria disse que tem artrite reumatoide. Acabei de falar sobre isso. Já fez 19 cirurgias, tem dores fortes crônicas. Agora fez exames e está com uma inflamação na planta dos pés, desgaste nos tornozelos. Qual a sua orientação para ela? Pois então, menina do céu. A artrite reumatoide é a clássica doença, né? Que o indivíduo cria anticorpos que agridem as próprias articulações. Então, é muito comum. Às vezes tem problema no dedo do pé, vai lá, faz cirurgia no dedo do pé. A doença continua evoluindo, né? Atualmente, melhorou muito com o tratamento com os biológicos, né? Imunobiológicos, então melhorou muito a evolução da doença. Mas antigamente era muito comum. Então, por exemplo, a gente tem paciente que já fez 15, 20 cirurgias, às vezes em locais diferentes, às vezes tem que repetir o lugar, porque pode retornar a deformidade naquele lugar. Mas como você falou, você me lembra bastante, 75% tem um resultado muito bom, né? 85%. 85%. É significativo, né? Muito bom. A Elaine gostaria de saber, por exemplo, a joanete pode complicar o caminhar, o andar e nunca para de crescer? A evolução, ela é incerta, né? Ela pode piorar a deformidade e deformando os outros dedos. E lógico, se a pessoa faz caminhada, tudo, pode provocar calosidades e dor. Então, isso pode ir progredindo realmente. Se chega nesse estágio, tem que procurar o tratamento. A Cíntia contou que tem joanete nos dois pés. No esquerdo é mais saliente, né? Ela queria saber a questão dos calos. Eles são mais comuns quando a pessoa tem joanete e é possível evitar ou tratar esses calos? Bom, as calosidades nos pés, a gente tem que definir a etiologia. As deformidades dos pés, tipo o hálux valgus, deformidade dos dedos, os dedos que entortam, são as causas, porque aumenta a pressão, né, de carga na pele. E a pele reage com isso. Por exemplo,
é uma pessoa, trabalhador braçal, que pega numa ferramenta ali o dia todo. Ela tem a mão cheia de calosidades, porque está tendo atrito ali com aquela ferramenta. Uma pessoa que trabalha com serviço leve, por exemplo, na TI, tudo já não desenvolve calosidades. E no pé é a mesma coisa, você tem uma deformidade, essa deformidade agride a pele e forma as calosidades. Então não é tratar a calosidade, tem que tratar a causa. Que é a deformidade. A Cláudia Neves tem 61 anos e ela também está com os dedos subindo um em cima do outro. E ainda tem esporão e fascite plantar. Os 3 problemas podem aparecer de uma vez só, Kleber. Podem aparecer os 3 problemas juntos, né? Não necessariamente que eles têm dependência um do outro. São independentes na maioria das vezes. A Keila de Patos de Minas, ela falou que tem a dor no calcanhar, que popularmente a gente conhece de esporão. Fez raio-x, mas não deu nada, Kleber. E aí ela percebeu que o ácido úrico está alto. Pode ter uma ligação com a gota? Pode, né? O ácido úrico elevado, ele causa depósito de cristais, mais comumente nas articulações, mas pode depositar na fáscia, pode depositar em ligamentos, em tendões, e isso gera processo inflamatório e pode gerar dor. O Honorato citou que ele está com pés dormentes, choquinhos, e aí ele citou a questão, e os pés estão travando do nada, ele citou a questão do túnel do carpo. O que tem mais a ver quando a situação é essa, de dormência e choquinhos? A dor com essas características de dormência, choquinhos, formigamento, queimação, está muito relacionado com o quadro neuropático, com o quadro de dor neuropática. Então, acima do túnel do carpo é na mão. No pé, tem um túnel também onde passa o nervo que dá a sensibilidade na sola do pé, que chama túnel do tarso, também pode estar relacionado. Agora, no nosso meio, o mais comum de dar esses sintomas nos pés, relatado pelo Sr. Honorato, é o diabetes. Então, tem que avaliar se não tem diabetes, né, e se isso não está muito compensado, então isso vai progredindo, até pode perder totalmente a sensibilidade dos pés. Para a gente fechar, o que você sugere para que possamos cuidar diariamente dos nossos pés? Inevitável, se tenho a genética, vai aparecer o genético. Mas o que eu posso fazer para que os meus pés possam me levar, me sustentar? O que eu posso fazer para cuidar? Calçado? Sim. Então a dica maior é movimentar-se, né? Muito importante movimentar, caminhar, fazer atividade física, usar equipamentos adequados para isso, né? Para evitar sobrecargas, e principalmente para o público feminino, a questão do calçado feminino criou-se, né, o status de beleza, que seria salto alto, bico fino, né? E isso realmente gera problemas nos pés, certo? E é incrível porque às vezes você olha aquela situação, se você tratar, você tem que fazer uma cirurgia e mudar o tipo de calçado. Ah, não, então eu não quero. A Rosa disse que os cremes podem ajudar? Com certeza, principalmente se a pele está ressecada, né? Principalmente nessa época do ano que nós estamos. Nossa, seca, apesar de estar um pouco atípico esse ano, que choveu ontem. Choveu, né? Mas é muito comum o ressecamento, dá fissuras, rachaduras nos pés, né? Aumenta as calosidades, então os cremes ajudam muito. A Lídia, achei interessante essa pergunta. Por exemplo, tem joanete, mas tem osteoporose. A cirurgia é contraindicada ou pode fazer? Não, não é contraindicação. Não é, né? Certo. Então, se a pessoa tem o joanete e ela tem dor, ela pode fazer cirurgia em qualquer fase da vida. Que é uma pergunta comum. Não, mas eu tenho 85 anos, não vou fazer cirurgia. Não, pode ser feita sim. Eu já tenho paciente que fez cirurgia de hálux valgus com 85 anos, 95 anos de idade. Nossa, e foi tudo bem, graças a Deus. E ela teve uma melhora da qualidade de vida importante. É isso que a gente tem que prestar atenção, Exatamente. É na qualidade de vida. A Flávia Lopes está com este carocinho ao lado do pé, não é joanete, né? Pra Não, deixar esse bem é claro. o que eu comentei no quadro anterior. É uma saliência do ossinho do pé, a gente chama de metatarso, do dedinho. É um prolongamento do dedinho, fica no meio do pé. Aí, se o pé é magrinho, como foi mostrado na foto do pé dela, não tem gordura que recobre a esse ossinho, então ele fica saliente. Aí ele começa a tritar com calçado, aí vai criando uma calosidade, vai dar a impressão que ele está aumentando, mas é só
uma calosidade sobre a saliência óssea. Deixa eu aproveitar a presença aqui do Dr. Kleber para agradecer a Geonice, a Eunice, eu tenho aqui também a Joana Dark, a Marilda, a Geilza também, a Sandra, a Roseleida. Muito obrigada pela participação de vocês. Kleber, foi uma alegria te receber e obrigada por esclarecer tantas dúvidas, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Dr. Kleber Pereira, ortopedista, com a gente nesta terça-feira. E essa entrevista estará disponível para você lá no nosso canal do YouTube, tá bom? youtube.com/TV Paranaíba. Você confere novamente e ainda compartilha com as pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de saber mais sobre o Joanete. Agora você fica com o JP Agora, informação de qualidade na TV Paranaíba. E eu te espero amanhã, tá? Às 2h10 da tarde. Tchau!